palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Evangelho de João, capítulo 21, de 1 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas em cima e peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti, Deus, por esta palavra. Ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos instrua por meio dela. Ó Deus, que essa noite saiamos daqui, ó Deus, prontos para colocar em prática tudo o que aprendermos aqui, Deus, tudo que a Sua palavra nos ensinar. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, neste grande trabalho que o Senhor nos designou a fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 1725, nascia John Newton. John Newton era um escravagista, era uma pessoa que vivia a vida toda errada mesmo. Ele comercializava escravos, e ele fazia isso como profissão. Era a vida dele, a única coisa que ele sabia fazer, e ele era bom nisso. Ele vendia e comprava escravos. Certa feita, John Newton estava em um dos seus contrabandos com o seu navio, e ele viu no mar ali um grande revolto. O mar estava revolto. E assim como todo bom ateu, neste momento ele voltou os olhos para Deus. E ele olhou para Deus e clamou ao Senhor naquele momento. Mas ainda assim o mar estava revolto e ele precisava controlar aquela embarcação de alguma maneira. Então ele saiu da polpa do navio e deixou o marinheiro no seu lugar. Neste momento, quando ele saiu da polpa, esse marinheiro foi jogado para fora do mar e ali morreu. Não encontraram mais esse marinheiro, exatamente o lugar onde ele estava. Ele foi salvo ali e ele desceu. Mais tarde, essa tempestade passou, o mar se abrandou e John Newton teve uma conclusão sobre tudo isso. Ele pensou: era para eu estar morto. Tudo isso que aconteceu era para eu ter morrido, não era para eu ter continuado vivo.
aquele marinheiro ficou no meu lugar, eu pedi ao Senhor e o mar, de fato, ali se acalmou. Alguém me protegeu e esse alguém foi Deus. Deus ouviu as minhas orações. E ele, olhando para a própria vida, pensou: quem sou eu para ser salvo, né? Quem sou eu para ter este benefício dessa salvação? Por que eu estou vivo? Por que eu recebi esse benefício? Então ele escreveu um hino muito conhecido, chamado Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça no português. E ele então teve uma mudança radical de vida. Agora, este homem que outrora vivia como comerciante de escravos, agora precisava encontrar uma outra maneira de viver. E a maneira que ele encontrou de viver foi sendo um ativista contra a escravidão, passando assim o restante da sua vida lutando contra a escravidão. Ele queria viver uma vida diferente a partir de agora, porque ele começou a ter fé, e fé em Jesus Cristo. E é o tema dessa noite, e é uma pergunta: como viver pela fé? Nós passamos agora pela Páscoa, hoje é o dia da Páscoa. E nós nos lembramos da ressurreição de Cristo, e é claro que fazemos isso todos os domingos. Mas após a ressurreição de Cristo, o que nós devemos fazer? Está certo, Cristo ressuscitou, Ele se entregou por nós e agora nós temos vida. E o que nós devemos fazer com esta vida que temos? Deus nos prometeu, teremos vida em abundância. E o que fazer com essa abundância de vida? Como viver pela fé? Em Romanos é dito que o justo viverá pela fé, e é um dos alicerces da fé reformada. Como viver pela fé? Em primeiro lugar, meus irmãos, mantenha os olhos no verdadeiro trabalho. Como viver pela fé? Mantenha os olhos no verdadeiro trabalho. O texto começa aqui no versículo 1, depois disto, e aqui depois disto a gente pode lembrar de tudo que aconteceu aqui para trás. Nós podemos nos lembrar de Jesus Cristo, assumindo o lugar de servo, sendo levado, carregando a própria cruz em direção ao Calvário. Nós podemos nos lembrar de Cristo naquela cruz dizendo: está consumado. E agora nós temos o perdão dos nossos pecados, o sacrifício foi feito, o Cordeiro perfeito foi morto naquela cruz. Mas não obstante tudo isso ter acontecido, agora Cristo nos deu vida, mas também Ele ressuscitou. Ele se deu a vida. Ele voltou à vida dentre os mortos. Tudo isso tinha acontecido e Jesus apareceu pela primeira vez aos seus discípulos. Os discípulos estavam em uma sala fechada e ali Jesus apareceu entre eles. Tomé não estava junto com eles e Jesus apareceu ali. Eles falaram para Tomé o que tinha acontecido, Tomé não creu. Ele disse: olha, eu preciso ver, e mais do que ver, eu preciso tocar. Eu preciso encostar nas feridas de Jesus. Então Jesus apareceu uma segunda vez. E Tomé teve a oportunidade de tocar nas feridas de Jesus. Então ele creu em Jesus. E aqui nesse versículo já nos mostra a terceira aparição de Jesus, a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos. Então, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Esse mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galileia, que foi inclusive ali onde começou o ministério de Jesus. Quando ele encontrou com Pedro e chamou ele para ser pescador de homens. Nós podemos nos lembrar que lá também teve uma pesca maravilhosa. Só que nessa pesca, Pedro estava ali pescando peixe, também não tinha conseguido pescar nenhum peixe durante a noite. Encontrou Jesus ali na beira-mar. Jesus disse: jogue a rede à direita do barco. Pedro jogou, mas antes de jogar, Pedro disse: olha, pela tua palavra eu jogarei essa rede. E jogou a rede. Pegou ali muitos peixes, não mostrou a quantidade, mas pegou muitos peixes e a rede se rasgou. Então muitos peixes ali acabaram voltando para o mar, a rede não aguentou tamanha quantidade de peixes que ele havia pegado aqui
na Barra da Galileia, e Jesus faz um convite, uma convocação para Pedro. A partir de agora você não vai ser pescador de peixes, mas você vai ser pescador de homens. Grande missão ao discípulo Pedro. Nós podemos ver aqui no versículo 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. O motivo de ter aqui enumerado Tomé, muito provavelmente é para mostrar que Tomé, mesmo com toda a sua incredulidade perante Jesus, ele perseverou e estava ali acompanhando os discípulos. Os filhos de Zebedeu eram exímios pescadores. Eles estavam ali junto e é muito importante saber que eles tinham essas habilidades, porque nós vamos falar de uma pesca. Então, os filhos aqui de Zebedeu também estavam lá, e mais 2 dos discípulos que não foram ditos. Existem muitas especulações, mas desnecessárias. Se não foi dito, quer dizer que não é importante que saibamos aqui esses outros 2 discípulos que também estavam junto com eles. No versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Aqui, meus irmãos, existe um grande debate. Algumas pessoas creem que o fato de Pedro ter chamado os outros discípulos para pescar é uma volta à antiga vida. Eles estavam, de certa forma, apostatando da fé, ou faltando com a confiança em Deus, ou então um desvio de missão, porque Deus falou que eles deveriam ser pescadores de homens, e eles voltaram a pescar peixes. Mas quando nós lemos a palavra de Deus da forma como está escrita, não nos leva a pensar estas coisas, justamente porque eles foram comissionados para irem até lá. Em Mateus 28, versículo 7, diz, ide, pois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, ele, Jesus, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. É como vos digo. Aqui então eles receberam uma orientação para que eles fossem até o mar da Galileia. Então os discípulos não foram ali para apostatar da fé e voltar à velha prática. Eles foram ali para esperar Jesus. Eles foram ali para aguardar o mestre chegar. E eles não sabiam quando Jesus iria chegar ali, mas eles estavam ali aguardando Jesus. E veja, o convite que Jesus nos faz nunca é para a ociosidade, meus irmãos. Nunca é. Os discípulos ali não eram para ficar esperando ali sem fazer nada enquanto Jesus voltava. Os discípulos precisavam comer. Eles precisavam se alimentar, eles precisavam fazer alguma coisa nesse sentido. E meus irmãos, preste bastante atenção, porque é assim que também nós devemos nos comportar. Nós também estamos esperando a volta de Jesus. Nós também estamos aqui nos reunindo domingo após domingo de ressurreição, lembrando da ressurreição de Cristo e lembrando que um dia Ele voltará. E Ele voltará para nos buscar. Nós lembramos disso, sabemos que terá o novo céu e a nova terra. Nós esperamos ansiosamente por isso, mas o convite que Deus nos faz não é para esperar sentado, não é para esperar de maneira ociosa. Nós somos convidados a trabalhar para Deus. Nós somos convidados, meus irmãos, a ter ali braços fortes para trabalhar em nome de Cristo. Por vezes nós vemos cristãos cansados porque trabalharam demais no seu trabalho secular, cansados porque deram muita atenção à família, muita atenção a todas as coisas, menos a Deus. Como nós temos trabalhado para Deus? Quantas horas da sua semana você dedica ao Senhor? Você tem sido aquele cristão, eu vou esperar sentado? Ou você tem levantado as mangas da sua camisa e ido de fato trabalhar ao Senhor? Como você tem agido com o chamado que Deus teve para a sua vida? Essa é uma mensagem muito importante, meus irmãos. Deus não nos chamou para sermos ociosos. Deus não nos chamou para esquentar bancos. E esta, infelizmente, é uma realidade por vezes. Ora, fomos chamados para trabalho. Há trabalho certo para o bom cristão. Aqui, quando Pedro chamou, vou pescar,
mostra de fato uma liderança inegável de Pedro. É demonstrada aqui, nós vemos que ele de fato se torna um grande líder da igreja mais à frente. E nós precisamos, meus irmãos, seguir essas lideranças e também termos atitudes como esses discípulos tiveram. Eles saíram, no versículo 3, para pescar. Também os outros disseram: nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco. E naquela noite, nada apanharam. Ora, eles trabalharam. Eles se esforçaram ali durante a noite. E olha, eu vou dizer que aqui é um grande milagre. Porque Pedro, e assim como também os filhos de Zebedeu, eram especialistas, não só especialistas em pesca, mas especialistas naquele mar da Galileia. Eles conheciam muito bem aquele mar. E era uma prática comum pescar durante a noite, por vários motivos. Porque à noite, os peixes geralmente se reuniam em alguns lugares, então eles conseguiam ver onde esses peixes estavam e pescavam grande quantidade de uma vez só. Porque durante a noite, o movimento de barcos era menor, então os peixes se espalhavam menos. Durante a noite era mais fácil de pescar, até porque pela manhã o lucro era certo, você estava ali com peixes bem fresquinhos durante a manhã, para os comércios ali fazerem os seus peixes e comprarem ali, então você de manhãzinha estaria com os peixes bem fresquinhos ali. Então a pesca noturna era de fato o melhor horário para pescar, e era um grande milagre ter ali equipamentos corretos, embarcação correta, o horário certo, a mão de obra correta, e eles não conseguirem pescar nem um peixe. Nenhum peixe, nenhum sequer. Isso mostra, meus irmãos, que sem Cristo, nada a gente pode fazer. Se eles conseguissem pescar 1 ou 2 ou 3 peixes ali, de fato, não teria todo este peso que esta história tem. Porque o que Cristo quis mostrar para eles ali, nós vemos com muita clareza nesse texto, é que aqueles discípulos precisavam do Mestre. Aqueles discípulos precisavam de Jesus para alcançar qualquer coisa. Todos nós precisamos de Cristo para qualquer atividade que façamos, meus irmãos. Portanto, esta ilustração da grande pesca, nós podemos ver que faltou algo para aqueles discípulos. E se nós lembrarmos então para aquela primeira pesca, a primeira pesca maravilhosa, quando Jesus falou: olha, joga à direita, Pedro, do barco. E a direita do barco não era um lugar bom para jogar as redes. Mas Jesus disse: jogue à direita. Agora imagine você chegando cansado depois de uma noite inteira não conseguindo pegar nenhum peixe, e você encontra um homem que você nem sabe quem é, você não sabe nem se ele é pescador ou não, aparentemente não tem cara de pescador, e ele olha e diz: tá bom, Jesus, é para jogar do lado direito, a gente está no raso, do lado direito a gente não costuma jogar, mas tá bom, pela tua palavra jogarei essa rede. É isso que está escrito lá: pela tua palavra eu jogarei essa rede. E ele jogou e pescou grande quantidade de peixe. Isso nos mostra, meus irmãos, que o segredo nunca foi a técnica de Pedro. O segredo nunca foi os materiais que eles utilizavam. O segredo nunca foi o horário que eles saíram para pescar. O segredo nunca foi toda a sua técnica. O segredo sempre foi a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. É por meio dele que as coisas acontecem. Foi pela palavra que eles conseguiram pegar aqueles peixes. Foi pela palavra do nosso Deus que aqueles peixes saltaram naquelas redes. Portanto, tudo o que façamos, meus irmãos, tudo precisa ser mediante a palavra do Senhor. Porque sem a palavra nós não somos nada. Nós somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo do livro preto, somos o povo da palavra do Senhor, o povo que ama a palavra do Senhor, e sem a palavra nada faz sentido. É por meio da palavra que tudo acontece. A palavra é poderosa, meus irmãos. Em segundo lugar, como viver por fé, mantenha os olhos no sobrenatural.
Mantenha os olhos no sobrenatural. Hoje pela manhã nós tivemos um sermão em Colossenses 3, de 1 a 4. E ele fala para nós olharmos para o alto. E é assim como nós devemos de fato viver, com os olhos não aqui. O nosso RG não tem que estar escrito ali, Estado de São Paulo ou qualquer outro estado, Federação Brasileira. Nosso RG tem que estar cidadão celestial. Eu sou filho de Deus. O meu lugar é no céu, a minha morada é no céu, e os meus olhos são fitos no céu. Os meus olhos são fitos no sobrenatural, e eu creio que tudo pode acontecer pela palavra de Deus. Eu creio que tudo pode acontecer, até a doença mais grave pode ser curada pela palavra de Deus. Até a situação mais desesperadora em uma família pode ser restabelecida pela palavra de Deus. Eu posso crer na palavra do Senhor, no sobrenatural de Deus. Pescadores não tinham dificuldade de crer no sobrenatural, eles criam em vários deuses, Poseidon, Nereus, Netuno e tantos outros. Hoje em dia, Iemanjá, e eles conseguem criar vários. Eles creem nessas divindades. Mas, meus irmãos, não é sobre isso que eu estou falando, de crer no sobrenatural. Crer no sobrenatural é você entender que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou do que você pode pensar. Isso é crer no sobrenatural, é viver crendo no sobrenatural. Não é colocar Deus em uma caixinha e dizer até aqui o Senhor vai, até aqui o Senhor não consegue ir. Até aqui o Senhor vai, até aqui eu preciso fazer alguma coisa, porque eu vou ter que ajudar Deus aqui. Não, de maneira alguma. Você precisa crer em Jesus. Você precisa entender que esta caixinha não existe e que Deus está em tudo e pode absolutamente todas as coisas. Portanto, devemos nos achegar a Ele como filhos, de fato, crendo que Ele irá realizar, porque é isso que Deus faz. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era Ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Aqui não reconheceram Jesus, podem ser por vários motivos, talvez porque ali estava o corpo glorificado de Jesus, talvez porque fazia tempo que eles já ali não viam Jesus, ou estava longe demais, mas também pode ser uma falta de intimidade com Jesus, até porque nós vamos ver que mais para frente que o discípulo a quem Jesus amava, ou aquele discípulo mais íntimo, foi o primeiro a reconhecer o seu mestre. Para reconhecer o mestre é preciso ter intimidade com ele. É ler a palavra de Deus, é fazer oração, é de fato viver uma vida com Deus. Você não vai ter intimidade com Cristo se você pega a Bíblia só no domingo para vir à igreja e tem uma dificuldade muito grande de abrir nos livros que são pedidos aqui. Você não vai ter intimidade com Deus se você não dobrar os joelhos e orar pela sua família, orar por você, orar pela sua casa. Você não vai ter intimidade com Deus se você não conversar com esse Deus. Portanto, se você quer reconhecer a voz de Deus, se você quer saber qual é a vontade de Deus, é preciso ter intimidade com Ele. Então, você precisa estar próximo de Deus. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. É óbvio que Jesus sabia exatamente o que eles tinham naquele barco. É óbvio que Jesus sabia exatamente que eles não tinham pescado nada aquela noite. Mas essa pergunta de Jesus não foi para saber o que tinha naquele barco, mas foi para que eles reconhecessem a sua fragilidade, para que eles reconhecessem a sua insuficiência sem Jesus. Sem Cristo, eles nada poderiam apanhar. Sem Cristo, nada poderiam fazer. Então, versículo 6, lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aqui Jesus dá instruções que são aparentemente absurdas, mostrando ali um princípio de obediência. Jesus estava mandando: jogue a rede direita. E eles obedeceram agora de imediato, sem questionar. E é assim que devemos fazer com a palavra do Senhor. Obedecer ao Senhor.
importa que obedecemos ao Senhor. A fé, ela transforma a nossa mente, ela transforma a nossa maneira de pensar, ela transforma a nossa vida de modo sobrenatural. Se alguém vive pela fé, essa pessoa vive pelo reino, essa pessoa vive pensando no céu, essa pessoa vive pensando em Jesus. Você vive pensando no céu? Você vive pensando em Jesus? Quando eu vim para São Paulo para o seminário, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi tentar identificar qual era o endereço do alojamento onde eu ficaria. E aí eu entrei no Google Maps e comecei a procurar lá se tinha escola para os meus filhos, se tinha mercado perto, ponto de ônibus, onde estavam as coisas. Lá de onde eu estava, em Jaboticabal, eu procurei tudo. Tentei procurar tudo possível, resolver antes de chegar aqui. E aí eu ficava conjecturando, imaginando como seria a minha vida neste novo lar, neste novo espaço. Pedi até para tirarem fotos lá da casa, para eu medir os móveis e tudo mais, para eu pensar, nossa casa vai ficar assim e tudo mais. E eu gastei muitas horas com isso. E eu morei no alojamento do qual eu fui primeiramente por 1 ano. E depois eu mudei para outro alojamento. Eu gastei muito tempo para planejar a minha vida em um lugar que eu fiquei por 1 ano. Meus irmãos, quanto tempo nós temos gastado pensando no nosso eterno lar? Quanto tempo você tem gastado pensando no lar que você vai morar eternamente? Não que você vai ficar 1 ano, não que você vai ficar 50 anos. É o lar que você vai morar eternamente. Você tem pensado nisso? Como será o céu? Como serão? Eu vi que no Apocalipse está falando que as ruas serão de ouro. Como que vai ser isso? Como é este rio que existe ali no meio do céu? Como vão ser essas coisas? Nós precisamos pensar no céu. Nós precisamos olhar para o céu. De fato, ter um olhar no sobrenatural e esperar sempre em Deus, sempre as maravilhas de Deus. Então, se Deus manda você fazer algo, você obedece porque você crê em Deus. Você não crê nas suas mãos, você não crê no seu esforço, você crê na palavra de Deus. E é isso que você faz. Se Ele manda jogar à direita, você joga à direita. Se manda jogar à esquerda, você joga à esquerda, sabendo que Ele tem o melhor para todos nós. É isso. A nossa vida como cristão, a maneira como nós devemos viver pela fé, é olhando para o alto, é crendo no sobrenatural do Senhor. Em terceiro e último lugar, como viver pela fé? Mantenha os olhos em Cristo. Mantenha os olhos em Cristo. Versículo 7 diz: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Aqui, meus irmãos, nós vemos João, o discípulo amado, imediatamente ali, reconhecendo o Senhor, e disse para Pedro: Pedro, é o Senhor que está ali. Pedro, sem pensar 2 vezes, se lançou ao mar, sem pensar 2 vezes. Mas se nós lembrarmos quem é Pedro, nós vamos nos lembrar que Pedro disse para Jesus: Jesus, eu estou contigo. Jesus, eu não o deixarei. Jesus, dentre todos os discípulos, eu sou o mais fiel. Eu estarei com o Senhor até o final, não vou deixar nada acontecer com o Senhor. Jesus, fechei com o Senhor. Jesus disse para Pedro: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E o que aconteceu foi exatamente isso. Pedro negou Jesus 3 vezes. E agora Pedro estava com esse sentimento no coração, com certeza. Isso não foi esquecido facilmente. Ninguém esquece que negou o seu Senhor por 3 vezes. Ninguém esquece o que fez de tão grave, que foi isso que Pedro fez. Então, quando Pedro viu Jesus, ele precisava mostrar ali o seu valor, ele precisava se achegar aos pés de Cristo. Eu vou obedecer a Cristo, eu errei ali, mas eu não vou errar nunca mais, eu vou fazer o que Cristo está mandando. E ele se jogou ao mar ali, em direção a Jesus. Aqui diz que ele se vestiu porque ele estava sem vestes, e isso porque ele, não que ele estava nu, mas provavelmente ele estava com uma veste de pescador. Então ele colocou ali outra veste para que ficasse apresentável perante o seu Senhor. Que incrível isso, né? Como Pedro consegue mostrar ali a sua devoção ao Senhor,
pegando o melhor que tinha para se vestir, para se apresentar diante do Senhor. E por vezes nós não nos achegamos assim no culto à noite. E eu não estou falando de vestimenta. Eu estou falando que às vezes a gente não dá o melhor para o Senhor. Durante a tarde a gente faz 1 milhão de coisas. Vai lavar roupa, vai limpar o quintal, vai lavar carro, vai fazer tudo o que tem para fazer. Chega na igreja morto. Vai ouvir a palavra de Deus com a cabeça no amanhã, levar filho para a escola, a rotina já vai voltar. E enquanto a palavra está sendo ministrada aqui, você mal consegue ouvir. O sono já está falando muito alto, você não se preparou, você não se vestiu com as vestes para se apresentar diante do seu Senhor, você não se preparou para estar diante do seu Senhor. Versículo 8 diz: mas os discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas em cima, peixes, e havia também pão. Agora imagina a cena. Os discípulos a noite toda ali pescando, não conseguindo pegar nada, quando chega à beira do mar, está Jesus ali. E ele tem uma brasa acesa com peixe já assado e pão já feito. Jesus nunca precisou daqueles peixes. Jesus nunca precisou dos nossos esforços. Isso nos leva, meus irmãos, a entender que o culto ao Senhor, que é onde a gente traz os nossos peixinhos, é onde nós trazemos as nossas ofertas, é onde nós trazemos os nossos dízimos, é onde nós trazemos a nossa alma em adoração ao nosso Deus. O culto ao Senhor não é benefício para Deus. Deus não é como os deuses do Olimpo, que se vocês não orarem para Deus, ele fica fraco. Se vocês não orarem para Deus, quem fica fraco é você. O culto é para nós. O culto, meus irmãos, nos faz bem. Nós cultuamos a Deus e com isso nós somos agraciados. É por isso que hoje a porção foi dobrada, porque nós tivemos a oportunidade de cultuar a Deus 2 vezes. E quem dera se nós cultuássemos a Deus todos os dias, da mesma maneira que estamos aqui, várias vezes por dia. E eu penso que no céu vai ser assim, uma vida em culto ao Senhor. Nós devemos cultuar ao Senhor o tempo todo, meus irmãos. E que privilégio é orar ao Senhor. E a oração faz tão bem para nós. Estar aqui em comunhão faz tão bem para nós. Eu posso contar várias e várias vezes em que eu estive fraco. E a igreja foi o meu alicerce. A comunhão dos santos foi o que me manteve de pé, me lembrando das palavras do meu Senhor Jesus Cristo. E existem pessoas que acreditam que dá para viver sem a comunhão dos santos. É muita prepotência, é uma autossuficiência. Você crê que você consegue viver sem aquilo que o Senhor ordenou que você fizesse. É como se Cristo mandasse: jogue a rede para o lado direito, e você diz: não quero. Não vou, eu prefiro jogar para trás. Vou fazer do meu jeito, Jesus. Na Bíblia, todos aqueles que adoraram a Deus do seu próprio jeito terminaram mortos. Nós não devemos adorar a Deus da nossa maneira. Nós devemos adorar a Deus como Ele quer ser adorado. A maneira como Ele quer ser adorado. Jesus estava ali pronto, com alimento provedor para aqueles discípulos. Disse-lhe Jesus, versículo 10: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E aqui existem várias tentativas de identificar quais são esses 153, o significado matemático, porque um significa isso, 5 aquilo. São 153 grandes peixes.
o número fala por si só, são muitos peixes. E não são 153 peixes variados de tamanho, são 153 grandes peixes. A ênfase está na quantidade destes peixes. O número poderia resultar ali em várias coisas, né? Várias coisas simbólicas, mas o que realmente nos mostra é que é uma quantidade de peixes. Eles contaram os peixes. Jesus fez com que eles contassem os peixes, 153 grandes peixes. Eu fico imaginando, meus irmãos, aqueles discípulos contando essa quantidade de peixes. E aí eles pegavam ali, tiravam da rede aquele grande peixe, puxava um peixe, 2 peixes, 3 motivos para não voltar à velha vida, 4 motivos para agradecer ao Senhor todos os dias, 5 motivos para agora ser fiel ao Senhor, 6 motivos, 153 motivos para não abandonar a fé ao Senhor, 153 bons motivos para viver em comunhão, 153 bons motivos para viver olhando para o alto, para o sobrenatural e esquecer a forma como eu vivo a vida nesse sentido de incredulidade, mas é crer que tem 153 motivos para crer que Jesus Cristo pode fazer mais do que aquilo que a gente pensa, do que a gente sonha. Jesus Cristo faz mais. Aqui nós temos 153 bons motivos para não desistir. Temos motivos o suficiente para aguardarmos ansiosamente a volta de Cristo. Temos motivos o suficiente para não sentarmos no banco e ficarmos ociosos. Porque os mesmos 153 motivos que nos salvaram, porque os mesmos 153 motivos que nos fazem crer no sobrenatural, podem também ser os mesmos motivos que farão as pessoas que ainda não creem a crer. Nós precisamos anunciar as boas novas do Evangelho. Este é o seu trabalho, é o meu trabalho. Nós precisamos anunciar. Anunciar na escola, anunciar na padaria, anunciar no mercado, anunciar em qualquer lugar. Nós precisamos ser porta-vozes desta grande e maravilhosa notícia da ressurreição de Cristo. Se Cristo ressuscitou, tudo vale a pena. Se Jesus Cristo ressuscitou, tudo vale a pena. Mas se Ele não ressuscitou, em vão é a vossa fé. Nós precisamos, meus irmãos, viver crendo na ressurreição de Cristo Jesus. Deus, Ele preserva e convoca o seu povo a esta adoração. Jesus Cristo, Ele venceu a morte na cruz. O véu se rasgou. E agora aqui é o Santo dos Santos. Este momento de culto. Antigamente ficava fechado no Santo dos Santos, ali os anjos desciam e subiam. Agora é aqui, meus irmãos. Deus está aqui, falando conosco. Deus está aqui neste lugar. Deus habita em você. Não dá para viver da mesma maneira. Agora nós precisamos viver pela fé. E assim como John Newton, não dá mais para viver a velha vida. Agora nós precisamos viver em novidade de vida. Se outrora éramos pecadores, agora precisamos ser portadores da boa notícia da salvação. Concluindo, nós vimos que para viver pela fé é preciso manter os olhos no verdadeiro trabalho. Assim como aconteceu com Pedro e com os discípulos de Cristo, a história de John Newton também nos ensina que os esforços e obras não são a base da nossa salvação. É a obra consumada de Jesus Cristo que nos redime e nos salva. Como cristãos, o nosso trabalho é viver em resposta a esta graça, servindo a Deus e aos nossos irmãos em comunhão. Em segundo lugar, nós vimos que precisamos manter os nossos olhos do sobrenatural, e os discípulos precisavam olhar para o sobrenatural. Essa transformação que Newton passou foi olhando para o sobrenatural, vendo a graça maravilhosa que Deus teve pela vida dele. Em terceiro lugar, manter os olhos em Cristo. A vida e o ministério que Newton teve foi um testemunho para manter os olhos firmes em Cristo. A partir de então, Pedro não
virou mais pescador de peixes. Ele deve ter pescado peixes em alguma situação, mas ele se tornou um grande pescador de homens. Muitos se converteram pela palavra que Pedro pregava, a palavra de Cristo Jesus. Muitos se converteram ao senhorio de Jesus Cristo. E a preocupação de Pedro, ao final da sua vida, não era se ele iria morrer ou não. Ele estava preocupado, porque queriam crucificá-lo. E ele pediu: me crucifiquem de ponta cabeça. Não sou digno de morrer como o meu Senhor. Meus irmãos, você está pronto para viver pela fé? Você está pronto para, de fato, firmar um compromisso com Cristo e viver pela fé? Este é o convite que a palavra do Senhor nos faz esta noite. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, ó Pai, nós clamamos a Ti. Não queremos ser iguais ao que éramos antes. Não queremos andar ociosos, ó Deus. Ó Pai, nós queremos crer no sobrenatural do Senhor. Queremos ter os olhos fitos no Senhor Jesus Cristo. Queremos nos comportar, ó Deus, como cidadãos celestiais, sempre lembrando para onde vamos e quem nós somos. Mais do que isso, nos lembrar de quem o Senhor é. Ó Deus, nos ajude nesta grande caminhada da vida. Nos ajude nesta grande caminhada da fé. E que sejamos bênçãos na vida de nossos irmãos. Que trabalhemos em Teu santo nome enquanto vivermos, até que a morte nos alcance e estaremos contigo eternamente. Oramos em nome de Jesus. Amém.